Oi, gente, tudo bem? Bom, a gente teve um probleminha com a primeira parte do vídeo durante a live. Então, eu tô aqui com outra roupa, outro dia, gravando esse início para vocês. Então, a gente perdeu uns 10 minutinhos. Eu vou trazer aqui, depois a Thay, da Hackathon Brasil, vai juntar as duas partes para a gente poder seguir com o conteúdo para quem não teve oportunidade de participar ao vivo, tá bom? Bom, então vamos lá. Qual que é o nosso desafio hoje? O que a gente vai falar aqui? Então, durante toda essa uma hora aí de conversa, um pouquinho mais até, a gente vai entender como que as ferramentas do Design Thinking podem ajudar a potencializar esse processo de inovação dentro da sua empresa. E aí, empresas de vários setores, de diversos tamanhos, e a gente vai olhar a partir dessa ótica da questão do Covid-19, né? Como mudar produtos, serviços, modelos de negócio nesse momento tão crítico, tá? Bom, só para vocês terem uma olhada, o que a gente vai seguir aí durante a nossa conversa, a gente vai falar do porquê é importante inovar em meio à crise, o que afinal é Design Thinking, quem é que está falando sobre isso, quem que já utilizou isso nas suas empresas para inovar, como colocá-lo em prática de forma descomplicada. Então, durante toda essa conversa, eu busco trazer formas que facilitem a aplicação, sem que você precise ter um facilitador ali ajudando. Então, qualquer pessoa com as ferramentas, sabendo de onde está partindo e onde vai chegar, consegue colocar em prática esse processo de DT. E as ferramentas para trabalhar à distância, certo? Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Lucilene Oliveira, sou jornalista de formação, trabalhei um tempo aí nas redações dos jornais Diário de São Paulo, depois do Grupo Folha de São Paulo, até que eu fundei a minha própria empresa, que é a Start Plus. Então, a gente trabalha com esse processo de inovação, potencializando inovação dentro de empresas tradicionais. Fundei a minha startup também, que está aí operando, que é Elétrica, uma startup de aluguel de eletrodomésticos portáteis, que surgiu a partir do Design Thinking. Eu desenvolvi um projeto no ano passado, um projeto de pesquisa com o CNPq, com cerca de 20 empresários, ajudando esses empresários a inovar também. E já tive o prazer de facilitar o workshop para mais de 500 pessoas aqui na Hackathon Brasil, né? Workshops presenciais e agora com essa palestra online. A gente vai ter o curso aí, depois o Richard traz os detalhes também, mas de forma online. Atualmente, eu estou na Natura desenvolvendo um projeto de inovação social, olhando para a vida da consultora, entendendo que soluções podem ser implementadas para facilitar a sua rotina, o seu dia a dia, e que também, uma vez que a gente facilite para essa consultora, gera impacto positivo no negócio. Bom, gente, aqui eu trago, depois vocês vão ter acesso a esse material, mas tem links de 3 matérias super importantes que falam do porquê é importante inovar, do porquê a pior decisão que a gente pode ter nesse momento é fechar as portas e esperar a onda passar. Então, a gente, de fato, tem que arregaçar as mangas, tem que começar a trabalhar, tem que olhar para o que já está sendo feito fora do Brasil. Então, o coronavírus não começou por aqui, a gente já tem exemplos de outros países, de quanto tempo essa crise dura em média, quais são os impactos econômicos, de emprego que gera. Então, a gente já tem esse histórico aí, e também a gente já sabe como empresas do nosso setor, do mesmo porte que a gente, inovaram fora do Brasil. Então, isso é super importante, é o primeiro passo que a gente tem que partir, é olhar, fazer um processo de benchmarking, olhar para o que já foi feito, o que já foi desenvolvido, quais foram os aprendizados e trazer para a realidade brasileira. Bom, afinal, o que é Design Thinking, né? A gente está falando, e eu gosto muito dessa definição que o Steve Jobs traz. Aqui eu estou linkando uma matéria que eu já conto rapidinho o que é, que eu acho bem legal. Ele fala, muitas pessoas cometem o erro de pensar que o design é apenas aquilo que vem, né? A parte gráfica. Mas as pessoas pensam que os designers olham para um objeto e dizem, torne-o atrativo. Design não é apenas sobre a aparência, é a sensação. É como todas as coisas funcionam. E o Design Thinking nada mais é do que esse pensamento do design. Quando o design vai projetar algum produto, ele não pensa só na estética, mas ele pensa como esse produto vai ser utilizado, por quem ele vai ser utilizado, para que ele possa entregar
um item que melhor se adeque às necessidades do cliente. Então, esse é o convite, é pensar de fato como um design, para quem que eu vou entregar esse produto, como que eu vou entregar e quais as sensações que eu quero que o meu cliente tenha ao utilizar aquilo. Nessa matéria aqui, ele é um mini estudo de caso da Apple e traz... O Steve Jobs ficou um tempo afastado da Apple e ele voltou lá no início da década de 90. E quando ele voltou, ele estava... A Apple não era como a gente conhecia hoje, estava no cenário de desenvolver vários produtos que as pessoas não queriam e ficava entulhado lá, e vários insucessos de produtos lançados. E aí o Steve Jobs traz esse conceito, que é você colocar o seu cliente no centro e observar quais são as suas necessidades, para a partir daí você passar a desenvolver, claro que olhando para outros pilares que eu vou trazer aqui mais para frente. Então é muito bacana esse conteúdo, super recomendo para vocês entenderem como que a Apple, toda essa transformação da Apple de ter pessoas apaixonadas pela marca veio a partir do Design Thinking. Bom, gente, e quando a gente fala de Design Thinking, o que é, afinal, Design Thinking? A gente tem que pensar em 3 pontas muito importantes. E é quando essas pontas se encontram, quando esses círculos se encontram, que é ali que está o Design Thinking. Então, sempre a gente vai pensar no que é desejável para as pessoas. Então, qual que é o objetivo das pessoas? O que elas querem, de fato, conquistar com aquilo? Quando elas estão passando por aquele problema, qual que é a solução que elas querem? Então, a gente tem que olhar qual que é o desejo delas, né? Não a solução, mas o que ele indica ali que poderia facilitar, e a gente, como empreendedor, pensar nessas soluções. E além disso, além de ter o ser humano no centro, olhar para as necessidades dele, eu preciso verificar o que é financeiramente viável e rentável para a minha empresa. Então, se eu estou trabalhando numa pequena empresa, é claro que a minha solução vai ser totalmente distinta do que uma grande empresa, porque os recursos financeiros são distintos. Eu preciso levar isso em consideração. E também o que é tecnicamente possível. Ou seja, o que tem de tecnologia disponível, e além do que tem de tecnologia disponível, eu tenho que pensar, a tecnologia que está disponível, eu posso pagar os recursos que eu tenho na minha empresa? Se não, eu preciso fazer uma adequação para aquilo. Então, o Design Thinking, ele está aqui nesse meinho, é o que é entre o que é desejável pelas pessoas, o que é tecnicamente possível e o que é financeiramente viável e rentável para a empresa. O Tim Brown é um dos maiores pesquisadores nesse assunto, então ele é responsável por toda essa popularização do Design Thinking no meio corporativo, e aí ele traz taticado aqui um material bem bacana também sobre isso, e aí ele resume essas 3 pontas, né, falando que o Design Thinking é uma abordagem de inovação centrada no ser humano, que se baseia no design integrar as necessidades das pessoas, as possibilidades da tecnologia e os requisitos para o sucesso do negócio. É basicamente essa imagenzinha aqui que eu estou trazendo para vocês. Bom, gente, para a gente falar de Design Thinking, a gente tem que pensar num tripé. E esse tripé, ele começa aqui em cima com o processo de imersão, de empatia, onde eu me coloco no lugar das outras pessoas e a partir daí eu começo a desenvolver. Então eu preciso calçar o sapato, definitivamente calçar o sapato do outro, para poder entender qual que é o problema, qual é o problema mais latente, o que está afligindo aquela pessoa, para a partir daí começar a desenvolver. Vindo depois para um processo de ideação, colaboração, então não dá para fazer design thinking sozinho, eu preciso é um processo onde eu vou divergir para convergir, e esse divergir para convergir está muito embasado também nas discussões, no processo de cocriação. Então, é muito importante trabalhar ali em equipe ou em dupla, que seja, nesse processo de design thinking, e a prototipação, que é a experimentação. Então, não adianta criar, desenvolver um projeto, engavetar, não. Eu tenho que, da parte inicial até a final, as pessoas têm que experimentar o meu produto, têm que me dar feedback, e eu tenho que lançá-lo no mercado, né? Apresentá-lo de alguma forma. Então, isso a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Bom, essa é a última parte que a gente perdeu lá do material. Depois a Thay vai juntar já, mas eu vou explicar esse slide aqui, que é o mais bacana. Esse é o duplo diamante, então é ele que junta, né, a origem dele, ele veio
do Council Design lá da Grã-Bretanha, então ele traz para a gente um pouquinho... Deixa eu ficar gravando aqui. Foi. Vou voltar só para garantir. Bom, gente, esse é o último slide que a gente perdeu lá do momento, do começo da palestra. Depois a Thay vai juntar as duas coisas e aí vai dar tudo certo. Eu vou explicar ele aqui, e aí, mas tem uma outra parte lá também que dá para juntar. Bom, gente, esse é o duplo diamante. Então, todo o processo de design thinking, ele a gente vai trabalhar com esse duplo diamante. Eu costumo dizer que é o primeiro diamante do problema e o segundo diamante da solução. E aí a gente tem algumas fases passando por esse duplo diamante, né? Então, o primeiro dele vem na parte de descoberta, da pesquisa mesmo. É o processo de benchmarking, de entender o que já existe em relação àquele problema que eu vou trabalhar. Então, eu tenho que ter uma noção desse problema e aí eu passo a pesquisar para eu me aprofundar mais no que está sendo pedido ali daquele desafio. Depois desse processo de pesquisa, a gente vem para uma outra parte, que é a parte de definição. Então, aqui eu muitas vezes vou sair de um macro tema, que não está tão claro qual que é o problema mais latente, eu não vou desenvolver uma solução capaz de resolver todos os problemas que vão derivar desse macro tema. Então, quando eu termino esse primeiro diamante, é aí onde eu sintetizo, onde eu pego uma fatia daquele problema, o que é mais latente ali, o que eu verifiquei que tem mais oportunidade, que não tem tanta gente pensando nisso, que os meus clientes ou os meus potenciais clientes estão trazendo, que eles não têm uma solução que estão plenamente satisfeitos. Então, aqui, quando eu termino esse primeiro diamante, eu organizo todos os dados e eu sei ali qual que é a pergunta que eu tenho que responder no final. Depois disso, a gente passa para um processo de ideação. Então, eu vou trazer ferramentas em cada momento desse duplo diamante aqui. Quando eu vou para a ideação, é aquele momento de, ok, quando eu começo aqui a abrir, eu vou pensar no carro que voa. Então, não estou pensando em tecnologia, se a tecnologia existe, se é palpável ou não, se eu tenho recursos financeiros para isso. Então, eu estou abrindo e depois eu vou fechando. Então, ok, aí é um momento de aterrissar. Então, fui lá criar o meu carro que voa, só que aí eu tenho que começar a aterrissar, e aí eu tenho que pensar naqueles 3 pontos. O que o meu cliente quer o carro que voa, mas é tecnicamente possível? Eu tenho recursos financeiros para isso? Então, faço essa análise para ir fechando em qual é a solução, e aí é o protótipo, que pensei em tudo, saí daquele problema, fechei, cheguei no problema mais latente, fui para um processo de ideação, cheguei na solução que melhor se encaixava para aquele problema, aí eu desenvolvo um protótipo para o meu cliente testar a solução. E aí, gente, eu trago ferramentas, passando por cada um desses processos, e até trago também como vocês vão fazer isso de forma digital durante esse momento de isolamento social que a gente está passando com o Covid-19. Então é isso, nem vou me despedir aqui, porque essa parte provavelmente vai ser cortada, mas a Thay vai linkar com o restante da conversa que a gente teve aqui na semana passada, que foi super bacana. Seguindo um pouquinho, eu trouxe um exemplo de desafio para vocês entenderem como que a gente passa por cada uma dessas etapas. Então, o mais importante, quando vocês forem começar a aplicar isso na empresa de vocês, vocês precisam definir qual que é esse desafio. O porquê que vocês estão iniciando esse processo de design thinking. Então, qual que é o macro tema que vocês pensam em resolver? É muito importante que a todo momento você escreva. Então, eu vou trazer uma ferramenta para que fique visual. Então, o grande ponto do design thinking é esse processo de ficar visual, das pessoas entenderem, de ficar claro para todo mundo em que passo que você está e o que você está abordando em cada um daqueles passos. Um exemplo desse macro tema seria o impacto do Covid-19 nas pequenas empresas.
Pronto, saímos daqui com esse macrotema. E a gente tem um processo de afunilamento que vai ocorrer conforme as ferramentas existem. Entrando nesse processo, a gente tem uma primeira etapa, que é o processo de imersão, de empatia. A gente, em momento algum, trabalha com design thinking sem ser com o processo de empatia. Então, esse processo é quando eu sou capaz de calçar os sapatos da outra pessoa. Então, às vezes não é um problema que você está sofrendo, então não é o problema do seu cliente não é o mesmo que o seu. O seu problema é porque o faturamento está caindo, porque estamos num momento de crise. O seu problema é que os clientes não vêm. Então, esse é o seu problema. Quando a gente fala do design thinking, eu estou falando de um processo de olhar para o problema do cliente. Então, qual que é o que está mais afligindo o cliente? E aí eu vou descobrir de duas formas. O primeiro é como que dentro daquele macrotema ele está se relacionando, que tipo de soluções ele está buscando, alternativas para poder desenvolver a solução, e também com o processo de pesquisa. Então, fui lá, entendi como que isso está funcionando, eu vou fazer uma pesquisa para poder conversar com ele, entender mais a fundo cada um desse macrotema, né? Cada um desses pontos. E aí, nada mais é do que a exploração dos porquês. Eu tenho material só dessa entrevista, que é super importante, que não daria tempo de trazer aqui, mas que eu gosto bastante. Acho que tem um ponto do Design Thinking, que todas as etapas são muito importantes, mas se eu pudesse eleger uma como a mais fundamental, é o processo de conversar com os clientes. E não conversar do tipo, como que eu resolvo o seu problema? Ou que tipo de solução eu posso te ofertar para resolver o seu problema? Eu acho que esqueci quem que fala agora, que acho que era o da Ford. Ele falava que se ele perguntasse para os clientes, o Henry Ford falava, qual era a solução que eles queriam na época que ele desenvolveu o automóvel, seriam cavalos mais rápidos. Então, a gente estaria num momento totalmente diferente se eu não conseguisse entender, pegando do que o cliente queria, fazendo essa adaptação do que eu tinha de tecnologia disponível para poder ofertar. Então, é extremamente relevante que eu não pergunte o que eles querem, mas que eu observe. Se eles querem cavalos mais rápidos, que tipo de tecnologia eu tenho aqui em casa ou eu posso contratar pela situação financeira da empresa para colocar isso em prática. Então, essa análise é super importante nesse processo. Depois a gente tem, entrando um pouco aqui já nas partes de ferramenta, quando a gente vai para o processo de imersão e empatia, a gente trabalha nesses 3 pilares. Então, eu tenho a imersão, que é quando eu vou entender a fundo todo esse processo. Eu tenho o processo de ideação, onde eu preciso da colaboração, eu preciso trabalhar com pessoas. Então, e aí a gente vai estruturar como trabalhar com pessoas à distância, mas o pensamento que ele diverge para convergir. Então, é extremamente importante, toda vez que a gente está falando lá do Design Thinking, vocês lembram do duplo diamante? A gente abre aqui todo o problema, onde eu vou divergir, onde as pessoas vão ter ideias distintas, vão fazer pesquisas distintas, para eu poder convergir, chegar naquele afunilamento, no fechamento. Depois eu vou para abrir para soluções, então eu vou ter várias ideias para resolver aquele problema, e depois eu fecho, na ideia que vai atender a necessidade das pessoas, que vai levar em consideração que a empresa tem de tecnologia e que vai levar em consideração a situação financeira da empresa para poder implementar naquele momento. É super importante. Quando eu começo o meu processo de Design Thinking, eu utilizo poucas ferramentas para cada um dessas etapas. Existem mais de 50 ferramentas e vocês vão entender o que faz mais sentido para colocar em prática naquele momento. Por exemplo, a matriz CSD, que é essa daqui que eu apresento para vocês, ela é super simples de ser implementada. Então, quando eu vou para o processo de descoberta, que é aquele processo de fazer a etnografia, olhar o que tem, o que as pessoas estão falando sobre esse macrotema na internet. Quando eu vou conversar com as pessoas, eu trago aqui no próximo slide a parte da pesquisa desk. Quando eu vou fazer um benchmark, por exemplo, nesse momento de coronavírus, a gente tem uma sorte que ele não surgiu aqui. Ele já passou lá pela China, já passou lá pela Europa,
já passou pelos Estados Unidos e está chegando aqui. Como que como que as pequenas empresas lidaram com esse problema em cada um desses países? Isso é um benchmark. É quando eu olho para o que já foi feito e adequo para a minha realidade. Então, eu vou falar especificamente sobre o ramo de restaurantes. Como que os restaurantes se viraram nesse processo de isolamento social em cada um desses países? Então, a gente pode utilizar isso como um fator, que eu não preciso criar nada novo. Eu posso verificar o que as pessoas já fizeram e adequar para a realidade que a gente tem aqui. Feito isso, feito toda essa observação, então você tem lá a sua equipe que está trabalhando nesse primeiro processo da descoberta do problema. Então, eu tenho um macrotema, eu preciso descobrir qual que é o problema mais latente. Então, tem uma ferramenta que eu utilizo e super recomendo, que é a matriz CSD, que é a matriz de certezas. É tudo que eu já sei sobre aquele macrotema, eu trago para a matriz de certezas, para essa primeira parte de certeza. Depois, a segunda parte é de suposição, de talvez seja útil. Então, eu vi alguma coisa em outro país, de um outro mercado que não é o meu, não tem nenhuma relação, mas pode ser importante. Eu posso fazer a conexão com outra coisa que eu já tinha visto. Então, traz aqui para a matriz de suposição. E a matriz de dúvida, o que eu preciso descobrir. Então, se tem alguma legislação que me impede de fazer isso, se tem algum concorrente que já está fazendo muito bem isso, aí eu posso analisar tanto para uma parceria, para a gente trabalhar em conjunto, então, ele já domina muito bem essa fatia do mercado, não faz sentido eu trazer para cá. Então, é uma matriz super simples que, desenhando numa ferramenta, num site que eu vou mostrar para vocês, que dá para trabalhar, você já resolve, fica prático, visual. Um grande ponto do Design Thinking é ser visual, é trabalhar com esses post-its, com informações simples e claras em cada um deles, para você não ter que ficar explicando. Então, eu quero que todas as pessoas que estão participando daquele processo entendam em que etapa nós estamos, o quanto evoluímos de uma etapa para outra. Então, essa é a primeira parte, matriz CSD. Depois a gente vai aqui, seguindo para uma... Deixa eu voltar aqui. Ainda nessa parte de imersão, de empatia, a gente tem 3 partes muito importantes. Vocês vão ver que eu dedico muito mais tempo para falar desse momento, que cheguei lá, fiz a matriz CSD, defini, entendi como que esse macrotema aconteceu aqui no Brasil, aconteceu no mundo, fiz a minha pesquisa na etnográfica, então fui lá, cliquei nas hashtags relacionadas com aquele tema que eu estou tentando entender. Eu vi o que as pessoas estão postando, vi o que outras empresas estão fazendo para poder resolver esse problema, vi empresas que não têm nada a ver com o meu setor, mas que trouxeram insights ali que são importantes. Eu entendi, fiz essa verificação toda aí. Aí a gente vem para uma outra parte que é super importante, que é a hipótese de problema. Ou seja, chegamos lá do macrotema, que era como que as pequenas empresas vão lidar com esse processo do Covid-19, venho para a minha hipótese de problema. A hipótese de problema vai ser sempre uma afirmativa. Então, aqui eu estou falando, produtividade das equipes vão reduzir durante o período de isolamento. Eu estou afirmando isso. Então, a hipótese eu sempre vou trabalhar numa afirmativa. Depois vocês vão ver como que a gente evolui nesse processo. Cheguei nessa hipótese de problema, eu venho para o processo de entrevista. Então, esse processo de entrevista, que é essa conversa com o cliente, que ela vai trazer muitos insumos e entender. E é depois dela que eu vou verificar se o meu problema de fato se mantém, de fato ela deixa de ser uma hipótese para virar uma verdade, ou não. Eu tinha uma hipótese, mas que ela não se manteve porque surgiu um outro problema em todas as entrevistas que é muito mais relevante. Então, é para lá que eu vou caminhar. Na entrevista, existem várias formas de você fazer essa entrevista. O mais importante, a principal dica que eu posso trazer para vocês é explorar os porquês. Então, seja numa conversa agora, a conversa por vídeo é muito mais... ela ficou democrática, né? Essa conversa por vídeo, está todo mundo conversando. Então, a minha principal recomendação é isso, fazer uma conversa por vídeo.
porque eu estou vendo quais são as reações daquela pessoa, estou vendo quando a pessoa ia falar alguma coisa, deixou de falar, então eu posso falar, mas por que você está me trazendo isso? De que forma que isso aconteceu com você? Ou como que você resolveu quando esse problema aconteceu? Então, eu vou trazendo eu vou instigando ela a falar os porquês. Então, não existe uma fórmula pronta para as entrevistas. É uma conversa, assim como a gente conversa com nossos amigos, onde a gente quer saber mais, tem algo ali mais atrás, eu quero esgotar aquela temática, eu quero saber tudo o que passou quando a pessoa viveu esse problema, para eu ter o máximo de insumos possível. Então, fui lá, conversei com pessoas. É importante que eu não converse com uma ou com duas pessoas, mas que eu consiga diversificar, conversando com umas 10 pessoas. Eu passei por esse processo na Natura, a gente trabalhou agora para criar várias iniciativas para as consultoras nesse momento crítico. A gente tem consultoras que, enfim, estão passando por situações de extrema vulnerabilidade social, porque dependiam muito das vendas e são consultoras que não são digitalizadas, são totalmente físicas, né? Que é até uma frente que eu estava trabalhando dessa questão de digitalização das consultoras. E aí a gente foi conversar com as consultoras para entender quais eram os seus principais receios nesse momento, para a gente não ficar aqui construindo dentro do sofá, da mesa das nossas casas, coisas da nossa cabeça que a gente achava que faria total sentido ofertar para as consultoras, e ela falou assim, mas não faz sentido para mim, não é isso que eu preciso nesse momento. Então, por isso que a gente precisa ter essa conversa. Eu sempre bati muito na tecla, se tem um ponto do design thinking que a gente não pode negligenciar de forma nenhuma, são essas conversas, essa entrevista com o cliente. Eu nem gosto de falar entrevista porque não tem um roteirinho lá. Eu até trago alguns pontos, porque sempre me perguntam, mas por onde que a gente segue com essas perguntas? Mas o mais importante eu posso começar com esse roteiro, mas eu preciso explorar esses porquês, explorar esses comos, explorar o que aconteceu. Então, o que, como e porquê é extremamente importante. Em cada resposta, eu preciso fazer essas perguntas novamente. Nas entrevistas, eu trago aqui, que é você colocar como que esse problema lá, a sua hipótese de problema, impacta a vida daquela pessoa, da Maria ou do João que você está conversando. Como que isso te impacta? Vou saber aqui. O que é ruim para você quando você passa por esse problema? Ah, é isso. O que é bom para você? Sempre tem uma parte boa. Às vezes, pegar ônibus é ruim, falando numa situação normal. Mas o bom é que a gente consegue ler quando eu estou no transporte público, que às vezes no carro você não consegue. Então, sempre tem. Então, por isso que é importante saber ali qual que é o processo. Às vezes, não ir no barbeiro nesse momento de crise é bom. Você pode deixar o cabelo crescer e você está em casa, você não tem que ficar sempre cuidando da aparência física para aquele momento. Então, sempre vai ter uma coisa boa. E, às vezes, é nessa coisa boa que você pode explorar. Às vezes, você não precisa só explorar o ruim. Essa coisa boa que acontece é a minha atração para poder desenvolver algo que vai fazer sentido para ela. E o que pode ser melhor. Então, é super importante a gente entender. Por exemplo, eu leio sempre no celular, ou utilizar o transporte público é ruim, mas é quando eu acesso as minhas redes sociais. E pode ser melhor, a minha bateria do celular acaba, e aí o ônibus agora tem lá o USB para eu poder carregar. Então, se a gente não pergunta para as pessoas o que acontece, o que é ruim, o que é bom, o que pode ser melhor, a gente fica sem insumos para poder desenvolver. Então, é super importante. Feito isso, um terceiro passo, ainda aqui nessa parte da imersão, da empatia, aqui estamos no primeiro passo do Design Thinking. A gente vai trabalhar num tripé. Eu peguei aquele duplo diamante do problema e da solução e desmembrei ele num tripé. Eu vou trabalhar a imersão, a ideação e a prototipação. Depois vocês me falam se ficou confuso, gente. Mas eu vou voltando aqui um pouquinho para ficar claro. E aí, a terceira etapa, dentro desse tripé da imersão, é a persona. Que é, ok, eu fiz a entrevista lá com 10 pessoas, com 20 pessoas, eu entendi quem é que sofre mais com aquele problema e entendi, além de ter um nome e um sobrenome, essa persona, eu sei quais são os comportamentos dele, o que ele gosta de fazer, o que ele faz quando ele está utilizando a internet, o que ele faz quando aquele problema acontece, eu já sei todos os comportamentos. Eu tenho também as informações demográficas.
porque é super importante eu saber se eu estou desenvolvendo algo para minha persona nesse primeiro momento. Se é uma pessoa que está num grande centro, se é uma pessoa que mora numa cidade do interior e precisa vir para o grande centro para fazer alguma coisa, se é uma pessoa que é jovem, então se eu estou desenvolvendo algo para quem tem 20 anos, para quem tem 50, é totalmente diferente. Então essas informações demográficas são extremamente importantes para ficar claro, para direcionar todo esse processo que eu estou desenvolvendo, que eu estou trazendo aqui. Nada é para todo mundo, então eu preciso deixar claro ali nas minhas informações. E aí eu trago das necessidades. Então eu fui lá, explorei toda a parte do problema, eu quero entender quais são as necessidades e os objetivos dessa pessoa para uma possível solução que a gente vá apresentar para aquele problema em questão. Então aqui eu já exploro. Isso aqui eu já tenho muita coisa. Quando eu chego aqui se eu cheguei nesse quadradinho aqui, nessas 4 etapas da persona, tendo informações confiáveis para colocar em cada um desses momentos, já fica muito claro, já facilita demais. E aqui, gente, não é uma situação só se eu tenho uma empresa, é uma situação se eu quero desenvolver algo para o terceiro setor, não só para uma pequena empresa, mas para uma grande empresa, para uma ONG, para um terceiro setor, eu passo por todo esse processo. Então, não é... Se eu vou desenvolver um produto gratuito, eu tenho que passar por esse processo também. Porque é toda a mecânica de entender quais são as necessidades dessas pessoas para eu poder trazer para esse momento. Então, aqui a gente desceu a fundo em toda a necessidade, tudo que essa pessoa precisa para quando eu estou falando daquele problema em específico. Indo um pouco mais para frente, eu tenho um problema definido. Então, fui lá, tinha uma hipótese, era a questão da produtividade. Quando eu fui validar isso, fui conversar, eu entendi que era como manter os colaboradores engajados e motivados durante o período de isolamento do Covid-19. Então, eu fui descendo. Lá era a questão de produtividade. Para eu poder resolver essa questão de produtividade, eu tenho um processo de engajamento e a motivação desses colaboradores. Vocês perceberam que lá na hipótese eu trabalhava com uma afirmação. Se essa afirmação se manteve, se era uma verdade, se essa hipótese passou a ser uma realidade, eu desço para um problema com uma pergunta. Então, eu vou nortear uma pergunta que até o final do processo de Design Thinking eu preciso respondê-la. Então, aqui eu não sei como fazer. Eu tenho lá a persona, tá claro para mim o que acontece, só que eu não cheguei ainda na parte de ideação para poder desenvolver essa solução. Então, uma coisa que eu faço no meu processo de facilitação de Design Thinking é deixar essa pergunta no meio e a gente vai trabalhar a partir dali para poder resolver. Uma ferramenta, uma dinâmica que eu gosto muito de fazer e que eu até recomendo é que aqui vocês já foram por metade do processo. E de fato as pessoas vão estar cansadas, principalmente se você começar a fazer, se você for levar um dia inteiro para fazer. Lá na Natura a gente levou uma semana para poder desenvolver todo o processo do fluxo que a gente ia trabalhar para apoiar essas consultoras nesse momento crítico. Vocês vão estar cansados, chegamos no processo, já sabemos qual que é o problema mais latente, agora eu preciso responder esse problema, qual que é o tipo de solução. Tem uma dinâmica que eu gosto, que eu faço, que é... Opa, cadê aqui? Ai, não veio. Veio sim. A gente entrou aqui na segunda parte, certo? Chegamos no problema, no finalzinho. Tá claro qual que é o problema, fizemos essa pergunta. Aí a gente entra na parte de ideação, na parte de colaboração. Então, é o segundo pilar da abordagem do Design Thinking. Agora eu preciso ter ideias, é a parte legal, é a parte que eu vou fazer o carro voar. E aí tem uma dinâmica que eu gosto muito, que é pedir para que todas as pessoas, porque qual que é a melhor ideia ali para poder resolver esse problema? Esqueçam a melhor ideia nesse primeiro momento. E aí peçam para que quem está participando coloque no papel a pior ideia do mundo. Ou coloque na ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que é o bônus no final, a pior ideia do mundo para resolver aquele problema. Quebra o gelo. Eu gosto muito de fazer isso, facilita bastante. E aí a gente já sabe o que é o pior, o que não pode vir ali.
as pessoas já trouxeram. O que vier depois é lucro, a gente já vai estar super no caminho certo. Então, o mais importante é deixar o processo leve e dinâmico, porque às vezes fica cansativo, fica estressante. Então, é uma dinâmica que eu faço, eu gosto e recomendo. E se vocês quiserem implementar na hora que vocês forem colocar isso em prática na empresa de vocês. Tipo, amanhã, né, gente? Esse momento é crítico, a gente precisa tomar medidas imediatas para poder resolver. E quando a gente não tem ideia do que fazer, vamos chamar os colaboradores, os parceiros, os sócios para um processo desse, para você poder desenvolver em cima de uma abordagem que facilita esse pensamento. Depois disso, a gente vem para uma parte que é ter ideias de forma livre. Eu gosto de falar para que as pessoas tenham no mínimo 10 ideias, cada uma dessas pessoas. Então, 10 ideias que possam resolver. Existem duas formas. Uma, que é o brainstorming, onde você vai falando as ideias, e aí um já vai discutindo, vai falar, isso é legal, isso não é. Só que você acaba perdendo muito tempo. E existe um outro processo, que é o brainstorming, onde você escreve as ideias em silêncio. Ninguém fala nada, você vai colocando nos post-its as ideias e depois você só vai juntando uma ideia com a outra, porque você está com 5 pessoas trabalhando. Claro que as mesmas pessoas vão ter ideias similares. Então, você junta os post-its iguais dessas ideias e vai fazendo uma separação. Esse momento, eu gosto de colocar que é um momento que você não pensa se eu vou ter dinheiro para colocar em prática, se eu vou ter tempo para poder desenvolver isso. Então, eu sei, uma coisa que você tem que ter em mente é a minha persona, a dor que ela tem, porque isso a gente já mapeou, já está super claro. Então, olhando para aquilo, qualquer ideia, por mais que custe $1 milhão, você traz todas essas ideias para o momento. Então, é só ter ideias. Então, é o momento de criar o carro que voa, definitivamente, de deixar a criatividade fluir. Depois disso, a gente vem, é a hora da aterrissagem. Lembra que lá no início a gente falou sobre eu tenho que pensar em pessoas, eu tenho que pensar o que é interessante para o negócio, e eu tenho que pensar se eu tenho tecnologia, se a tecnologia para aquela ideia já existe, e se ela existe, se eu tenho condições financeiras de contratar. Aí a gente vem para uma matriz de priorização, que é a importância dessa solução, ou seja, a importância para as pessoas e a importância para o negócio. Então, é muito importante para as pessoas e é muito importante para o negócio. Então, se eu colocar essa ideia para funcionar, é muito legal para mim, mas também eu vou atingir todas as necessidades do meu cliente. Se eu mudar o meu produto ou o meu serviço, eu faço alguma coisa e eu tenho ferramentas para poder desenvolver outra coisa, eu entendi que vai ser super importante para o meu negócio, porque eu estou mantendo o faturamento, mas também é extremamente relevante para o cliente. E pensem que eu acho que nesse momento, todo exercício que a gente tem que fazer não é só de entrevistar os meus clientes que já estão dentro de casa. A gente precisa observar o que eu tenho em casa que eu posso oferecer, o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão falando, para a gente fazer uma adaptação. Então, é um momento extremamente crucial de entender que se eu não mudar agora, se eu não olhar para o que está acontecendo agora e utilizar isso como tração para desenvolver coisas, se eu simplesmente fechar as portas, a chance de sair dessa crise é muito menor. Então, as pequenas empresas, as médias empresas, são quem mais vão sofrer com esse momento. Só que, uma vez que você toma medidas para poder passar por essa crise, você pode descobrir uma empresa extremamente diferente lá no final da crise, de quando as coisas voltarem ao normal. Então, por isso que é tão importante aplicar esse processo agora, de forma digital, durante o período de isolamento. Voltando aqui para a ferramenta, lembram aquelas 10 ideias que cada um teve, que viraram 50 ideias? Você estava falando se tinha 5 pessoas participando desse processo. Vocês vão unir as ideias similares e vão trazer para uma matriz de priorização. As ideias mais importantes vão ficar na parte de cima, que é aqui onde tem a parte das 5 estrelas, 5, 4 estrelas. Aquelas que têm o maior custo de implementação, elas vão ficando para o lado de cá, para o lado do que é mais caro. O que eu tenho que priorizar nesse processo? Quais são as ideias que estão aqui no meu canto esquerdo, onde elas são mais importantes e têm um menor custo de implementação?
Então, aí eu já levei em consideração o que é mais importante para as pessoas e para o negócio, que é a questão financeira também, e o que eu tenho, a tecnologia, que é a parte mais cara, qual que é o custo disso? Então, o que está lá em cima é o que eu tenho que priorizar para poder trabalhar. Indo um pouco mais à frente, já encaminhando para o fim, falando do terceiro pilar do processo de design thinking, que é o processo de prototipação. Quando a gente fala de prototipação, nada mais é do que experimentar, do que pegar aquela persona lá, pessoas que se encaixam naquele perfil que foi mapeado e mostrar para elas de que forma que essa solução funciona. Tem que ficar claro o desenvolvimento dela. Porque na maioria das vezes não adianta eu explicar, se não está claro, se não é visual. Então, uma ferramenta que eu recomendo é esse processo de storyboard, onde você pode desenhar como que a solução vai acontecer, seja essa solução uma página na internet, seja essa solução um vídeo que você vai explicar para que as pessoas possam utilizar, seja essa solução um fluxo que você desenvolveu, você vai enviar um link para as pessoas se inscreverem, você vai ter um fluxo funcionando aqui internamente. Às vezes você não precisa de muita tecnologia, às vezes não, na maioria das vezes você não precisa de uma tecnologia, de algum programador, um desenvolvedor, para já colocar aquela solução em prática agora. Às vezes existem várias ferramentas gratuitas que podem facilitar isso, você criar, o Richard tem aqui vários workshops sobre como você criar uma página na internet sem custo nenhum, tem as ferramentas do Google que facilitam muito. Então, entender de que forma que eu vou resolver esse problema e o que é pautável nesse momento, precisa estar claro, eu preciso desenhar para garantir que todas as pessoas que estão participando daquele processo entendam e consigam colocar em prática. E aí, tem uma ferramenta que eu gosto muito, que eu utilizei na Natura durante esse processo de desenvolvimento, que é a Miro. Então, é uma ferramenta colaborativa do processo de design thinking, ou enfim, qualquer outro processo criativo que você precisa ter post-its, que você precisa criar essas ferramentas, e ela é super fácil, assim, a curva, o processo de aprendizagem dela é básico, você entra lá, com 2 cliques, você consegue fazer uma matriz CSV, já tem as ferramentas de persona, então ela é super simples, você disponibiliza para os usuários trabalharem junto, você manda o link, compartilha, eles entram lá e vão atualizando em tempo real. Bom, gente, é isso, eu espero ter contribuído nesse processo todo. Se eu puder deixar uma mensagem para vocês, esse é o momento em que, se eu tenho um produto ou se eu tenho um serviço que não está atendendo as necessidades, é o momento de olhar para dentro de casa, verificar o que eu posso ofertar de fator humano, o que eu posso ofertar de tecnologia, o que eu tenho dentro de casa que pode ser implementado, pode ser adaptado para atender as necessidades. Então, agora, acho que é um ponto que a gente não pode cruzar os braços e esperar a crise passar, porque quando chegar, a gente não sabe por quanto tempo isso vai durar, a gente vive com um momento de extrema incerteza e, por conta disso, a gente precisa, de fato, se mexer. E aí, é alterando o nosso produto, é alterando os nossos serviços e mudando o nosso modelo de negócio também. Tem alguém escrevendo aqui no meu trabalho, mas está tudo certo. E se eu puder trazer um pouco para vocês, não tenham medo de errar. Então, acho que se você começa agora, se você vai fazendo essas adaptações, esses momentos de cocriação, não vai ser perfeito no primeiro momento. Vocês vão errar, vão falhar. A primeira entrevista, não vou entender o que o meu cliente quis, afinal, mas uma vez que vocês estão abertos para entender esse processo e colocando ele em prática, vocês vão fazendo toda a adaptação necessária. É isso. Eu vou abrir para perguntas. Acho que eu me estendi até um pouquinho demais. Não, acho que foi tranquilo. Foram uns 45 minutos mesmo. Vou abrir para pergunta. Então, ativem aí o microfone de vocês. Contem um pouquinho como que está funcionando esse processo na empresa de vocês. E que o que eu puder contribuir, a gente está aí para isso, para explorar esses próximos 15 minutinhos aí que a gente está passando do nosso tempo, mas tirando dúvidas, deixando o mais claro possível esse processo. A gente vai abrir para perguntas e respostas agora.
Quem tiver pergunta, pode mandar no chat, ou se quiser falar, levanta a mãozinha e a gente libera o Gente, estou microfone. aqui com a garganta seca, então eu quero que vocês falem agora, né? Pode comandar. Perfeito. Vamos ver aqui. Eu vou voltar. O Tem o Nelson. Nelson que trouxe que o problema dele é contrário, ele tem que colocar os sonhos dos outros para que virem realidade. Cadê o Nelson? Abre aí, Nelson. Conta pra gente um pouquinho desse processo. Ô, Nelson, deixa eu... Cadê? Só você clicar no microfone do lado embaixo e desabilitar, ativar ele para você conseguir falar. O Nelson trouxe mais uma pergunta de como resolver a resistência de executivos, sobretudo com a socialização de ideias. Eu acho que tem um ponto que é assim, esse momento de coronavírus, ele é incerto para todo mundo, ninguém tem respostas, né? A gente nunca passou por uma situação semelhante a essa. Então, a resistência, ela está praticamente inexistente. Então, acho que esse é o melhor momento para você propor ideias, para você poder levar novas soluções ou problemas que você acha que consegue resolver a partir dessa abordagem. Então, acho que está todo mundo muito carente de ideias e de soluções. Vão se dar melhor as empresas que pararem e olharem para o fator humano, para as pessoas que estão ali, que estão vivendo essa situação e que podem trazer boas ideias para a solução de problemas críticos que estão acontecendo já. Então, acho que eu sempre estou trazendo que a gente tem que ter um olhar positivo também. Então, é um olhar de que nunca mais vamos viver daquela forma, né? A gente não volta para o normal. Eu estou entendendo que a gente vai voltar para uma forma mais positiva. Então, entendendo toda essa questão de deslocamento nos grandes centros, então uma necessidade de ter que se deslocar sem que de fato aconteça. Então, as empresas começam a entender melhor essa política do home office, as empresas começam a diversificar mais a forma como o dinheiro está chegando na conta dela, na conta do CNPJ. As empresas começam a ficar mais digitais. Então, durante o processo, quando eu estava atendendo as 20 empresas lá no Ali, né, tinha uma resistência muito grande com o ser digital, com ofertar serviços digitais. Então, tinha empresas que eram físicas e eu vou continuar sendo física. Então, acho que agora, quando a urgência bate na porta, acho que a gente vai ter uma diversidade maior, diversificação maior de modelos de negócios, de produtos que sejam físicos, também sejam digitais, de entendendo que eu sempre tenho que começar a criar coisas novas, porque se um problema bater aqui, eu tenho outra coisa. Eu estava conversando com um empresário que participou do Ali, que foi super bacana, que é uma barbearia, está sofrendo muito com esse processo. E aí, quando a gente trabalhou no Ali, ele tinha criado um processo que era onde um comércio poderia indicar o outro, e esse era uma rede ali de cashback, né, que existe hoje já de uma forma bem, bem ampla, mas ele é da Vila Madalena e ele criou uma vila do cashback, onde um comércio indica o outro e você consegue ter dinheiro de volta por meio de vouchers para utilizar em outros comércios, conforme você está inscrito nesse processo. E hoje a principal renda dele está vindo desse processo, então do contato que ele fez com as empresas para poder fazer essa divulgação. E é uma barbearia. E ele está vendendo vouchers para as pessoas contratarem depois do processo de crise. Então, acho que tem um processo de adaptação que é super importante e que se não tivesse feito uma alteração, pensado em novas formas para atender mais gente, para diversificar a entrada de dinheiro ali, ele estaria numa situação muito mais crítica. Então, acho que é o mais importante. Cadê aqui? O José Pascoal perguntou, em vez da matriz CSD, posso usar o mapa da empatia? Eu gosto de utilizar muito o mapa da empatia, mas eu não substituiria um pelo outro. Porque o mapa da empatia eu traria até no momento da persona, que é uma ferramenta mais avançada, que dedica mais tempo, mas para eu entender a fundo de que forma que a minha persona, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela vê, é uma ferramenta que eu gosto muito. Eu levo um pouco mais de tempo para preenchê-la quando eu estou trabalhando, por isso que eu uso a da persona, que é uma adaptação mais simplificada dela, mas eu gosto muito de trazer.
Então, acho que pode ser, eu super recomendo, é uma ferramenta que faz total sentido, principalmente quando a gente faz esse processo de observação. Então, eu fui lá, eu entendo a fundo o meu cliente. Então, eu sei o que ela escuta, eu sei como ela reage a cada nova informação, eu sei a forma, as ideias dela, ou a forma, que tipo de defesas que ela tem em relação a várias temáticas. Então, já fica muito mais claro qualquer tipo de direcionamento que eu vou fazer. Então, eu super recomendo. Você acha mais fácil? A Kika respondeu, Lu, você acha mais fácil utilizarmos o Miro do que o Mural? Eu uso o Miro, então para mim é mais fácil porque as ferramentas já estão super mais práticas para mim. Eu nunca utilizei o Mural, então não, eu sei ali que ele existe e tal, mas eu prefiro utilizar o Miro. Mas, gente, fica super a critério. O mais importante é ter, para quem não conhece o Miro, é um quadro branco onde eu vou desenhar as ferramentas e as pessoas vão preenchendo, tem um post-it, vai lá, coloca post-it, tira. O mais importante é ter essa ferramenta visual. O design thinking, ele é visual, então ele não posso chegar lá, escrever texto e fazer entregar um monte de papel. Eu preciso fazer o processo para que fique claro, para que fique o mais enxuto possível, o mais visual possível. Então, por isso que é importante ter uma ferramenta digital. A Cássima levantou a mão. Cássima, por favor, quer falar? Boa noite. Eu depois escrevi no chat também. Tá? Eu faço parte de uma organização internacional, Rotary, né? E muitos clubes, às vezes, eles pedem associados sem nem saber por quê. Você acha que um questionário de satisfação é viável? Existe uma periodicidade desejável para a aplicação desse questionário? Porque a gente observa assim, às vezes o associado entra, sai e você nem sabe o que aconteceu, né? Nem para ele, porque ele entrou e muito menos porque ele saiu, né? Eu gostaria se você pudesse falar um pouquinho, né, em relação às ONGs, e nesse sentido eu agradeceria. Maravilha. Eu fiz um trabalho, estou fazendo ainda, na verdade, junto com a FEPESP, que não é uma ONG, mas é muito parecida, assim, porque são eu sou associada dela. Que maravilha! Que é uma associação, uma federação de professores e que depende também do associado. E a gente precisa ter uma entrega de valor para esse associado. A FEPESP vivia uma situação que, antes da reforma trabalhista, eu oferto coisas como um sindicato mesmo, então assessoria jurídica, todo esse processo de convenção coletiva. Uma vez que a gente muda esse processo, que tem toda a reforma trabalhista, eu preciso entregar valor. E aí, quando a gente foi para essa entrega de valor, a gente foi fazer uma pesquisa também, foi entrevistar esses professores, entender quais que eram as necessidades deles, e a gente verificou que tinham muitos professores que não tinham benefícios nas escolas, ou porque não tinha um contrato fixo, porque também tem universidades lá, então você contrata por aula. E aí, olhando para isso, a gente criou um clube de benefícios. Então, esse clube oferta assistência médica, assistência odontológica, por um custo menor, que a gente conseguiu fazer contratos ali mais interessantes com eles. Além de ofertar descontos, então a gente fechou parceria com várias empresas do varejo para ofertar descontos ali. E aí, hoje, nós temos esse clube de vantagens, onde a pessoa assina R$19,90 por mês para ter acesso a esse clube e poder fazer compras com valor menor, só para professores. E é esse clube que faz a manutenção da federação, né? Apoia todas as iniciativas da federação, que continua trabalhando com essa frente de convenção coletiva, de apoio jurídico, continua com seus processos, mas a gente tem a parte, um serviço de clube de benefícios. E isso veio a partir de ir olhar para esse associado, entender quais eram as necessidades e ofertar para ele um serviço que estaria mais adaptado naquele momento. Então, respondendo a sua pergunta, esse questionário do porquê, ele não tem que acontecer só no final. É muito importante que eu crie um canal de comunicação constante com os meus clientes. E nesse momento, trazendo aí no geral, eu já volto aqui para o que você trouxe, Cássima, que eu acho que é importante, a gente pode explorar um pouco mais, que é a comunicação com os clientes, ela precisa ser totalmente diferente. Se eu tenho um chat, eu não posso ter aquele atendimento frio,
a pessoa pergunta alguma coisa, eu respondi, não, é um pouco o que o Nubank está fazendo, que é, o Nubank criou uma campanha que, se você precisa de uma padaria, manda uma mensagem para a gente que a gente vai tentar te ajudar. Se você precisa só conversar com alguém, porque você está em isolamento, está sozinho na sua casa e bateu a bad, manda uma mensagem para a gente que a gente vai tentar te ajudar também. Então, ele criou várias iniciativas, você manda lá pelo chat o que você precisar e ele vai encontrar alternativas para te ajudar. É o Nubank, é outra realidade, assim, mas ela reflete muito de qual é a sensibilidade que nós temos que ter nesse momento, que é, de fato, verificar com o meu cliente o que você precisa, que eu estou aqui como seu parceiro para te ajudar. Então, acho que essa é a parte mais importante desse momento. Temos que estar mais sensíveis, de fato, para esse atendimento. E voltando para você, Cássima, então, a minha sugestão seria sim trazer isso no final, para eu saber o que eu posso melhorar para os próximos, mas eu preciso ter um processo de análise dessas respostas que reflitam em melhorias a cada momento. Então, identifiquei um problema lá naquela resposta e eu preciso trazer esse processo de design thinking, por exemplo, para resolver aquele problema que foi identificado. Porque o que acontece com muitas empresas eu tenho um questionário, eu sei de críticas, tem lá um reclame, um espaço para reclamação, mas se eu não tratar ou se eu for reativo a essas reclamações, não adianta. Porque às vezes ser reativo não, essa pessoa reclama demais, não é verdade isso, né? A gente entra em negação dos nossos problemas, isso nunca é positivo. Então, o principal ponto é, sim, vou manter esses pontos de contato com o meu cliente. Eu iria sugerir para você de colocar esses pontos de contato antes, então não vou esperar ele cancelar para eu poder ir ouvir. Eu quero ouvir os problemas durante o processo, eu quero que ele me traga isso durante os processos e que eu possa rodar esse processo de design thinking uma vez por mês. Porque se você pegar micro problemas para resolver, você não vai precisar de muito dinheiro. Eu vi que o pessoal está falando aqui que não tem dinheiro para poder implementar, que não tem tecnologia disponível. Às vezes, com micro problemas, a gente consegue colocar uma solução para rodar sem ter que desembolsar muito dinheiro. Acho que no Ali, nesse acompanhamento que eu tive com as pequenas empresas, tiveram várias empresas que criaram novos produtos, que criaram novos serviços, que mudaram o seu modelo de negócio, que começou a trabalhar com assinatura, que foi pensar nesse processo de indicação, sem colocar nenhum dinheiro. E aí você tem outras alternativas que você vai testando, tem soluções que você vai colocar em todo esse processo que não vai dar certo também, que você vai tentar ali, não é o momento. Então, o processo de inovação, eu também preciso levar em consideração o momento. Não é, deixa lá, depois eu posso resgatar e tentar de novo. Não deu certo, volta. Então, o mais importante é que sugere o menor impacto possível financeiro. Por exemplo, aqui na elétrica, quando a gente foi criar a nossa startup, a gente foi fazer um cálculo para o primeiro portfólio de produtos para a gente começar com as locações, a gente ia precisar de R$25 mil. A gente pensou, vamos vender o carro e a gente faz esse investimento. Só que aí a gente trouxe um sócio para cá, para a elétrica, que tinha muita entrada na indústria, e ele abriu lá as reuniões. Então, a gente foi fazer reuniões com os executivos das empresas e montou parceria. Então, olha, o que você está precisando aí? Quero entender como que os meus clientes utilizam um determinado produto, ou por que ele gosta, o que pode melhorar nesse produto. A gente entrega isso. Em contrapartida, você oferece esse portfólio de produtos para a gente poder começar a rodar no nosso MVP. Então, é super importante essas parcerias. É importante parceria até com concorrente, porque às vezes o seu concorrente tem uma demanda que você pode atender e você pode fazer uma parceria com eles. Então, acho que esse é um momento de união também entre as empresas para passar por esse ciclo mais crítico. Richard, você quer seguir? Que eu já extrapolei super horário aqui, vocês estão cansados de mim já, né? Acessa lá a página dos materiais. A gente conversou com a Lu um pouco antes do evento, e como eu estava falando com ela, normalmente o evento ele é feito presencial, aí a gente entrega um material para as pessoas poderem fazer junto com ela. Existe tudo, na verdade é um verdadeiro workshop. Como no online é um pouco complicado a gente fazer isso devido ao tempo, tem pessoas, cada um tem um nível de
conhecimento no computador, outros já se atrapalham um pouco. A gente não conseguiria fazer dessa forma no online, porque a gente ia ficar aqui horas e horas para todo mundo acompanhar. O que a gente fez? A gente vai trazer um curso completo da Lu, onde a Lu vai estar disponibilizando, de certa forma, o tempo dela por um valor que não paga nem a hora dela. E aí eu conversei com ela para a gente chegar num valor bacana, porque aí esse curso o que ela está entregando para vocês aqui é um resumo? Só que eu já vi cursos aí de R$ 5.000 para cima, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, ela vai conceder 4 horas de workshop, que vão ser divididos em 2 dias, 2 noites, na verdade, provavelmente nesse mesmo horário, das 8 às 10, 2 dias seguidos. Vai acontecer daqui 10 dias, né, Lu? A não ser que a Lu tem que ver a agenda dela para a gente acertar direitinho isso. Mas para quem está assistindo a live até agora, que está aí com a gente, quantas pessoas a gente tem aí, Thay? A gente tem 29 pessoas assistindo. Se quiser fazer o curso completo, a gente vai dar um jeito de você fazer junto com a Lu, e por esse fato de estar fazendo junto com ela, ela vai estar tirando a dúvida, você vai estar podendo aplicar isso já no seu negócio, no seu projeto, que você quer fazer. E aí a gente vai ter que reduzir a turma. A gente não pode ter tanta gente na sala, porque senão também o negócio não flui. A gente vai limitar a 15 pessoas no máximo. E para quem está aqui agora assistindo, depois a gente vai oferecer isso para a nossa rede, vai ter um valor especial que a Thay já colocou no link dos materiais. Tem lá um botão abaixo, curso completo de Design Thinking. E vocês vão fazer por 4 horas, 2 dias, né? 2 horas de um dia, 2 horas no outro dia. E aí vocês vão fazer passo a passo com ela tudo que ela ensinou e mais algumas coisas que não deu tempo de passar agora. E aí vocês podem aplicar isso com a mão na massa mesmo, no seu negócio, no seu projeto, o que vocês quiserem fazer. Tá bom, gente? Vocês podem... A Verinha perguntou... Desculpa, Richard. Pode falar, eu estou vendo que tem perguntas. A Verinha perguntou das ferramentas. Eu vou disponibilizar, tá, as ferramentas para você enviar por e-mail para o pessoal também. Então, vou passar todas, tá, gente? Pra vocês aplicarem ela de forma digital, mas é super simples no Miro também. Se vocês quiserem ir lá e desenhar a ferramenta, é super tranquilo, não tem trabalho não, já tem algumas pré-prontas lá. Tem uma que dá para adaptar super na matriz CSD. A gente acha legal se às vezes alguém quer se aprofundar, de repente não dá para fazer só você assistindo aqui, você de repente quer aplicar isso realmente, então a gente vai criar esse método aí, uma coisa mais fechada para quem quer aplicar realmente no seu projeto. Vamos para nossa foto, gente. Tem foto também, todo mundo. Foto, né? Tem um momento de network. Estou mandando o convite aqui no LinkedIn, então, por favor, vamos ativar a câmera para foto. E a gente vai falando no LinkedIn também, tá? Então, qualquer dúvida... Legal, vocês deixaram o LinkedIn aí, né? No bate-papo, foi bem bacana. Acho que isso aí a gente tem que manter mesmo para a galera se conhecer, né? Cleonice, liga a câmera aí, a Márcia também. O Nelson, que super participou. O Elton, a Dani também. Daniele tá com uma foto super bonita, mas tem que ligar a câmera agora, gente. Sem vergonha. Ou não, também, se não quiser, sem pressão. Não tem problema, não. Cadê a Raquel, Verinha? A Verinha, do Ali. Verinha, é você. 1 minuto para passar batom. Foi, Márcia. Vamos, todo mundo? Sorrisão para foto? Boa, gente. Gente, tá aí. Oi. Algum recado? Eu pedi para vocês seguirem as redes sociais da Hackathon Brasil. Vou deixar aqui o site da Hackathon Brasil, tá? É hackathonbrasil.com.br. E aqui tem as nossas redes sociais, tá bom? Sigam a gente lá para ficar por dentro dos nossos próximos eventos. A gente vai estar buscando mais conteúdos para vocês. Continuem seguindo a gente. Se vocês ficarem seguindo, vocês não vão perder nada. A gente está trazendo muita coisa legal. Tem algumas novidades que eu não posso passar agora. A Lu está sabendo, né, Lu? Logo, logo a gente tem umas coisas legais aí para trazer. E tamo junto, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa segunda live.
E a Gente, gente conta com vocês no próximo evento aí, tá bom? Estou muito feliz. Estou vendo aqui rostinhos conhecidos, o Lúcio, o Rui, que a gente trabalhou no Ali. Estou super, super feliz de ter batido um papo com vocês. Se eu puder contribuir, compartilhar qualquer outra informação, eu estou muito à disposição, então me procure, a gente conversa e apliquem. O mais importante é isso, não tenham medo de aplicar, tá bom? Daí, galera. Obrigada pela oportunidade dessa conversa aqui. O PDF, para quem adquiriu, vai ser enviado até amanhã, o fim da tarde. E o certificado entre segunda e terça-feira, ok? Obrigada, gente. Tchau. Gente, obrigado. Beijo no coração. E tó, sinta aqui o aperto e o abraço do Richard e da Thay. Tá aqui no bastidor aqui. Tchau. Tá bom? Beijão, gente. Tchau.